Olá, turma, tudo bem? Bom, na última videoaula nós vimos como que a gente trabalha a verificação de autenticação, né? Então a gente recebe o token, né? A gente criou um middleware, né? Aquela função intermediária que vai verificar se a requisição veio com o token, né, de autenticação. E se a requisição veio com esse token, a gente faz a validação do token para verificar se está tudo certo, né? Estando tudo certo, o que nós fazemos? Nós capturamos o ID desse usuário, né, que está dentro do token. Esse ID estava embutido dentro do token, a gente captura, salva aqui na requisição como um atributo para ficar mais fácil daí em diante. E executamos a função next para que a requisição vá para a próxima função, né? Lembrando que essa daqui é um middleware, né? Ela não é a função final que vai processar a requisição. Ela é uma função intermediária que verifica se o usuário está autenticado antes de deixar a requisição prosseguir, né? Então, se a requisição está tudo certo, a gente pega o ID do usuário e deixa a requisição seguir em frente. Se não, né, se houver algum erro, a gente vai lá e retorna uma resposta. E a partir do momento que a gente retorna uma resposta, a gente está cortando a requisição para ela não prosseguir, tá? Então, a gente aplicou esse middleware aonde? No nosso index, né? Então, aqui a gente tem uma função simples que vai simular aqui uma área da nossa aplicação que fosse restrita ao usuário que está autenticado, né? Essa função está basicamente apenas, né, retornando uma mensagem falando, olha, você está logado com o ID tal e pode acessar esse recurso. É realmente, né, simulando aqui uma área que o usuário precisa estar logado, né? Então, para que a verificação se o usuário está logado aconteça, a gente colocou aqui a chamada do nosso verifica autenticação, né? A nossa função de middleware, a função intermediária, beleza? Ok, o propósito dessa videoaula é a gente agora fazer a verificação não só se ele está logado, mas se ele é um usuário administrador, tá? Então, vamos lá, a gente vai acrescentar agora mais uma verificação, tá? Mais um middleware que verifica mais uma questão aí, né? Antes de prosseguirmos, na videoaula anterior, ficou um pequeno erro que na hora não impediu de funcionar, mas de agora para frente vai dar problema, tá? O que acontece? Mesmo se tiver tudo certo com a autenticação, né? O... Então, assim, a gente vai salvar o ID e executar aqui o next. Depois desse if, né? A gente vai acabar executando esse código e falando que o token não foi encontrado, tá? Então aqui, na verdade, deveria ter um else, tá? Tem situações que a gente pode omitir o else, mas essa não é uma delas, tá? Então o que acontece? Se existe um token, ele vai fazer todas essas verificações adicionais. Se não existe, aí sim ele retorna essa mensagem, beleza? Então faça essa correção no seu código da aula passada. Agora, para a gente verificar se o usuário é um administrador, o que nós vamos fazer? Primeiro, no nosso esquema.prisma, a gente não previu esse campo, né, para definir um usuário como administrador ou não, tá? Então a gente vai fazer isso agora. Eu vou colocar aqui um campo que eu vou chamar de isAdmin, que seria em português, né, é administrador, né? IsAdmin, isso daqui vai ser um boolean, tá? E aí eu posso colocar um valor padrão para ele como falso. Então, por padrão, né, esse campo vai existir em todos os usuários, mas o valor padrão dele é falso. Por padrão, o usuário não é administrador. E agora que eu fiz uma alteração no meu esquema.prisma, eu preciso fazer a migração para que isso surta efeito no nosso banco, né? Então, npx prisma migrate dev. Vou chamar a minha migração de alter usuário model, tá? Que eu alterei o meu modelo. Ok. Agora, a migração foi feita e isso já deve existir no banco de dados. Vamos conferir? Então, eu vou rodar aqui, ó, o Prisma Studio. npx Prisma Studio. Vamos lá. Então, veja só, né? O,
Os campos que nós já tínhamos cadastrado na videoaula passada continuaram aqui. Surgiu uma nova coluna isAdmin com valor falso. Por que ela surgiu com valor falso? Porque esse é o valor que a gente definiu como padrão, tá? Como default, beleza? Agora, vamos criar o nosso middleware para verificar se o usuário é um administrador, né? Então, vamos lá. Eu vou vir aqui no meu usuário controller, tá? Vou vir aqui no final, ó. Meu verifica autenticação acaba aqui, ó. Então, eu vou criar uma nova função. Static async verifica. Vou colocar assim, ó, verifica isAdmin, tá? E aí, como todo middleware, né, ele precisa ter um rec, um res e um next. Porque se tudo estiver certo, ele vai invocar aqui o next para que o código, para que a requisição prossiga para onde ela deve ir. Então, vamos lá. O meu verifica isAdmin aqui, ele pode fazer o processo completo de verificar se o usuário está logado e depois verificar se ele é um administrador, tá? Ou a gente pode assumir que esse middleware sempre vai ser utilizado em conjunto com esse, tá? Então, aqui nesse caso, para deixar o código do verifica admin aqui mais simples, eu vou assumir que essas middlewares sempre vão ser utilizados em conjunto, né? Ou melhor dizendo, esse daqui pode ser usado sozinho, mas esse daqui, quando ele for utilizado, ele vai precisar do anterior, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Eu vou assumir então que toda vez que essa função for chamada, essa daqui foi chamada antes, tá? Ou seja, se essa função aqui de cima foi chamada antes, quando a gente chega no verifica isAdmin, a gente sabe que já tem, por exemplo, um ID, né? Então eu vou pegar aqui, ó. Ou melhor, né? Vamos fazer um if aqui para certificar que está tudo certo, né? Porque o programador também pode esquecer de chamar essa função antes, tá? Mas a ideia é, a gente está assumindo que para verificar se é um administrador, o middleware de verificar se ele está logado já foi chamado antes, tá? Então, se... Lembra que o ID do usuário ele é guardado aqui dentro? Né? O verifica a autenticação, né? Faz esse procedimento para a gente. Então, se rec ponto usuário ID, né? Ou melhor, se isso aqui estiver vazio, não houver um usuário ID dentro da requisição, a gente já sabe que o usuário não está logado. Então, provavelmente é aquela situação onde essa função não foi chamada antes como deveria, tá? Porque não existe um ID de usuário já fixado na requisição, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos devolver aqui uma mensagem de erro, né? Vou aproveitar essa daqui. Então, vou colocar aqui, ó. Você não está autenticado, tá? Se não entrar nesse if, então tá tudo certo, a gente pode prosseguir com a verificação, tá? Pessoal, se vocês não entenderam, eu vou fazer o seguinte, eu vou pausar aqui essa função, eu vou parar de escrever ela e vou já escrever o cenário onde nós vamos testar essa nova funcionalidade, beleza? Então, vamos lá. Eu vou criar aqui no meu index, né, que a gente já tem área logada, né? Eu vou copiar aqui e vou criar uma nova rota. Vou chamar aqui ó, de área admin, tá? Então é só para a gente verificar, é só uma requisição para testar se o middleware que a gente está construindo funciona, tá? Então a ideia é assim, para o usuário acessar essa funcionalidade, né, vai ter que passar primeiro pelo middleware de verificar a autenticação e depois pelo middleware de verifica se é admin. Então essa é uma área que apenas administrador pode acessar. Então para isso, ó, a requisição vai passar pela verificação se está logado. E depois disso, por isso, ó, tem que estar na ordem certa, tá? Depois disso, vai passar pela verificação se é um administrador. Passou por essa verificação, passou por essa, em ambas deu sucesso,
Aí que ele vai chegar nessa função, que é a função onde a requisição deveria realmente chegar. E aí a gente pode dar aqui um retorno mais apropriado, né? Vou colocar aqui, ó. Eu apertei Ctrl S só para ele reformatar. Tá, ó. Aperto Ctrl S. Como a linha estava muito extensa, ele jogou uma coisa em cada linha, mas o conteúdo é o mesmo, tá? E aí a gente vai colocar aqui, ó. Você é, é um administrador, tá? Vou colocar assim. Então, a ideia é que o usuário só consiga, né, a requisição só consiga chegar aqui e obter esse resultado se ela passar por esses dois middlers aqui, tá? O usuário precisa estar logado e precisa ser uma DM. Então, voltando lá, né? Aqui, ó, verifique se administrador. A gente só fez essa verificação de segurança para ter certeza que o usuário está logado, né? Então a gente já sabe. A gente está verificando basicamente aqui, ó, se essa requisição. Então a gente está basicamente verificando aqui se a requisição já passou pelo verificar autenticação e se houve sucesso, né? E é quando há sucesso que esse usuário ID é criado dentro da requisição, né? A gente que programou isso, tá? É uma lógica que a gente criou aqui no decorrer das últimas videoaulas. Bom, então já passamos por essa verificação. Vamos verificar então se o usuário é um administrador. Para a gente verificar isso, a gente vai ter que buscar o usuário no banco de dados, porque no momento a gente só tem o ID dele, né? Eu vou precisar das demais informações. Mais precisamente, né? Eu vou precisar dessa coluna aqui. Então, vamos lá. É uma busca normal no banco de dados, né? Como a gente já fez outras vezes. Então, client.usuário.find unique, que eu vou buscar por ID, né? Que é um campo único. Colocar um where id igual a vamos pegar aqui, ó, rec.usuário.id, que é onde está o ID do nosso usuário, né? Então, beleza, buscamos o usuário. Agora, muito simples, né? Vamos fazer uma verificação aqui, se o usuário não é um administrador, tá? Então, colocar aqui, ó, exclamação, ó, se não for, né? Se usuário.isadmin, lembra que esse é o nome da nossa coluna? Então, como a gente colocou essa exclamação, a gente está verificando se ele não é um administrador. Beleza? Só pegar aqui, ó. Então, vamos lá. Se ele não for administrador, o que eu vou fazer? Eu vou exibir uma mensagem aqui, já vou dar um retorno e não vou deixar a requisição prosseguir, tá? Então, vou colocar um return, ó. Você não é um administrador, né? Vou colocar aqui, ó, acesso negado, né? Ou seja, a requisição não chegou no destino final dela porque esse middleware aqui acabou barrando a requisição, tá? Agora, não entrou nesse if, né? Então, se não entrou nesse if, quer dizer que o usuário é o administrador. Aqui a gente está verificando se ele não é, tá? Então, se o usuário é um administrador, aqui eu poderia fazer alguma coisa, se eu precisasse fazer alguma operação adicional, mas no caso, né? Diferente desse caso que a gente guardou o ID dentro da requisição, se o usuário é administrador, não tem mais nada para fazer. É só liberar o acesso dele. Como? Chamando a função next, tá? O next aqui a gente está permitindo que a requisição flua para o seu destino final. Beleza? Então, nosso middleware de verificar se é administrador está pronto. A função que a gente vai utilizar para testar esse middleware também está pronta, né? A rota, né? Então a gente tem essa rota aqui, ó, barra área admin, né? A requisição vai passar por esse middleware, depois por este. Se conseguir passar pelos dois, aí chega no destino final, que é essa função aqui. Beleza? Então, vamos lá. Tudo pronto, né? Deixa eu parar aqui o... Não vou parar o Prisma Studio, que eu vou precisar dele
daqui a pouco. Eu vou criar aqui um novo terminal. Vou dar um npm start, tá? Servidor rodando. Agora, aqui nas requisições, né? Vamos fazer assim. Vamos autenticar um usuário qualquer, um usuário normal, tá? Lembrando que a gente não tem nenhum administrador aqui. Então, vamos lá. Tem as requisições que a gente criou em aulas anteriores. Deixa eu tirar o terminal por enquanto. Tá, isso daqui pode ser um token já expirado, né? Então, eu vou autenticar novamente. Vamos lá. Send. Gerou um token. Copiei esse token. Vou vir aqui, né? Em configurações da minha coleção de requisições. Alpha. E colei o token aqui. Beleza. Então, a gente está com um token aqui de usuário autenticado. Então, vamos lá. Vou criar aqui mais uma requisição. Então, new request. Vou chamar aqui de área admin. Vou colocar aqui. Vamos lá. Get mesmo. Localhost, né? Ó, eu já tinha testado isso antes, tá? Então já apareceu aqui. Localhost barra área admin, tá? Não tem que colocar nenhuma configuração específica. A gente só tá querendo acessar uma rota que se chegar, se der certo, vai devolver uma mensagem simples, tá? Então, ok. A gente já colocou o token lá, então a gente pode testar aqui, ó. Vamos enviar a requisição. Olha lá. Acesso negado. Você não é um administrador. Né? Lembra onde é que a gente configurou essa mensagem? Foi no nosso middleware novo, né? O nosso verifica is admin. Então, olha só, o usuário está logado, mas ele não é um administrador. Então, barrou a requisição, tá? Vamos lá. E se a gente tirar o token? Tirei. Vamos lá, novamente. Token não encontrado. Quem é que dá essa mensagem? Vocês lembram? Aí, no caso, é o outro middleware. É o nosso verifica autenticação. Tá? Se não existe token, ele dá essa mensagem. Então, vocês vão percebendo que a gente está usando middlewares para ir filtrando a requisição. Tá? Primeiro a gente verifica se ele está logado. Se estiver logado, a gente deixa ele passar para a próxima etapa. Tá? No caso, a gente não conseguiu ainda chegar numa situação onde a gente tinha um usuário logado, né? Então, a gente já testou duas situações, não tem token ou tem o token de um usuário normal. Agora, para a gente fechar essa nossa aula, vamos fazer com que nossa usuária aqui, ó, Maria, seja uma administradora, tá? No sistema real, é claro que deveria ter uma forma mais adequada de fazer isso, mas aqui, para a gente testar, eu vou simplesmente alterar aqui, ó, para true e salvar, tá? Então, sim, o Prisma Studio, além de permitir que a gente visualize o banco de dados, ele também permite que a gente vá lá e altere de forma manual, tá? Então, pronto. Agora a Maria é administradora, tá? Então, deixa eu logar novamente. Ó, loguei novamente, pego o token aqui que foi gerado, coloco ali em Settings, tá? Opa, colei duas vezes. Salvei. Agora é para a gente conseguir acessar. Vamos lá? Área admin. Olha lá. Você é um administrador. O que isso quer dizer? Quer dizer que a requisição ela passou por esse middleware. Esse middleware não identificou nenhum problema e chamou lá o next. Chamando o next, passou para o middleware seguinte, que também não identificou nenhum problema, conferiu que Maria é administradora e aí chamou o next. Ou seja, passou para a função seguinte. E aí chegamos então ao nosso resultado. Chegamos então aí à nossa função destino. Beleza? Então olha só, a gente pode usar esse middleware aqui sozinho quando a gente quer verificar, a gente quer colocar um filtro ali exigindo apenas que o usuário esteja logado, mais nada.
E quando a gente quiser que o usuário seja um administrador para poder conceder acesso a uma funcionalidade, aí a gente usa esses dois middlers aqui em conjunto nesta ordem, beleza? Essa é uma estratégia, pessoal, lembrando que a gente pode utilizar. Existem, assim, inúmeras estratégias possíveis para autenticação, beleza? Aí é a critério do desenvolvedor.